quais eram os problemas que vocês tinham com o vosso filho? Bem, bispo, o nosso filho, como todo jovem, né, na faixa aí de uns 16 anos, estudava, ia até bem nos estudos, mas devido às amizades, crescendo, se envolvendo com as amizades, começou a andar nas noites, começou com as bebidas, saía de casa antes tinha hora para chegar, depois de uma certa altura já não tinha mais hora para chegar, ou às vezes até nem chegava, como aconteceu muitas vezes. Eu e minha esposa está saindo para ir à igreja no domingo pela manhã e ele chegando em casa. Ou então a gente nem dormia, passava a noite em claro, à espera dele, não aparecia. Ou então de madrugada minha esposa falava, ó, vai lá ver se ele está em tal lugar, vai ver se ele está ali. Já aconteceu de eu e minha esposa ir em discoteca, porta de discoteca atrás dele. E nessas noites, o que aconteceu? Ele acabou se envolvendo com bebidas alcoólicas, droga, e chegou a uma certa situação que chegou a um certo ponto da situação que a gente ia falar com ele, ele se revoltava, não admitia. Inclusive, eu me lembro de uma vez que eu Se fui revoltava, conversar com não, ele. se manifestava totalmente. Ah, é? Manifestado. Totalmente. Teve uma vez, o bispo, só para o senhor ter ideia, ele se revoltou tanto contra mim que ele veio para dar um murro em mim e ele estava dentro do quarto, só que ele não deu um murro em mim, ele deu na porta, ele furou a porta do quarto dele com um murro. Era agressivo. Ficava muito agressivo. E nós passamos um caso difícil. Mãe, diante disso, só deve ter sofrido muito com o seu filho desse jeito, né? Muito, bispo, chegava, a gente estava se arrumando para vir para a igreja e a gente se arrumando, ele chegava, nunca fomos bruto, bravo com ele, não. Chegava, dava um beijinho nele, falava, vamos na igreja hoje, filho, com a mãe? Ele, não, não vou. Ou então, muitas vezes, para agradar, ele vinha na igreja junto, mas sentava no banco lá atrás. E quando era na hora da busca do Espírito Santo, ele ia para a casa de banho dormir, Que isso? porque ele dormia sentado na casa de banho. Depois, quando acabava, ele ia lá para o salão e depois ia embora. Aí chegava em casa, tudo bem. E muitas vezes o pai dava castigo: olha, vai ficar sem telemóvel, sem assistir televisão, se você não for na igreja. Só que aí o senhor sabe, as coisas ficam pior, porque aí vem e faz mais pior do que já estava, não é? É. E ele ficava muito revoltado. E nesse dia que ele deu um murro mesmo na parede, ele deu um murro na porta que fez um buraco mesmo na porta, que eu falei para o meu marido, olha, se fosse esse murro na tua cara, tinha quebrado a cabeça dele. Porque o murro que ele deu foi tão forte que a mão dele passou para o outro lado. Porque era assim, bispo, a gente, durante todo esse tempo, durante toda essa luta que nós passamos com o nosso filho, nós não estávamos só. Porque todos os domingos, todos os propósitos que tinha para a família, todos os propósitos, tudo que aparecia, os votos que a gente fazia, era tudo com um único objetivo. Então teve uma certa altura que minha esposa falou assim, olha, a gente vai ter que fazer algo muito maior do que a gente está fazendo. Ainda eu falei para ela, falei assim, o que mais a gente pode fazer? A minha esposa falou assim, não, a gente sempre tem mais para fazer para Deus. Porque eu lembro que quando eu dava o castigo para ele, as coisas, em vez de melhorar, pioravam. Eu lembro que uma vez teve um pastor que nos orientou a mim e disse assim, senhor Edmilson, o seu filho ele tem que vir para Jesus, porque ouviu o chamado do Senhor Jesus, e não porque o Senhor está mandando, o Senhor não pode fazer isso com ele. Ô, seu Edmilson, quando obrigava ele a ir para a igreja, chegava na hora da busca do Espírito Santo para o banheiro dormir. Exatamente, ia para a casa de banho dormir. Que coisa, né? O que aconteceu? Eu deixei de usar a força, a autoridade de pai e comecei a agir só pela fé. Como eu ouvi os conselhos que o pastor me dava, ó, conversa com ele, convida ele, mas não obriga ele a vir.
E o senhor continua firme no altar, o senhor e sua esposa. Foram fazendo votos no altar, como nós estamos agora na Semana da Família. Colocaram toda a Exatamente. força Uma para grande libertar ele. oportunidade para quem está passando, talvez, por uma situação dessa que nós já passamos, querendo resgatar os seus filhos das drogas, dos vícios. É uma grande oportunidade, uma bênção mesmo. Vocês fizeram aquele voto com Deus e o que aconteceu? Quando nós fizemos um voto com Deus, bispo, para falar a verdade para o senhor, foi até uma surpresa o dia que eu cheguei do trabalho. Minha esposa, então, ficou em choque. Nós chegamos em casa, o meu filho falou assim para mim: quero servir a obra. Primeiro ele começou a frequentar a igreja, mas pegou firme. Fazer tudo certinho. Foi participando no grupo de jovens, foi levantado o obreiro. Aí eu falei, puxa, que maravilha, estava feliz da vida. Um dia eu cheguei em casa do trabalho, ele falou assim para mim e para minha mãe, para minha esposa, chamou nós no quarto dele e falou assim, ó, eu quero servir a obra de Deus. Eu, que? Ele falou assim, é isso mesmo, pai, eu quero servir a obra de Deus e agora já. O senhor seguiu o que o pastor orientou, que foi certo, tinha que ser na força da fé. Aí ele saiu do mundo, se libertou, começou a ir na igreja, etapa por etapa. E chegou um dia que falou, eu quero servir a Deus. Aí o seu filho hoje serve a Deus, né? Exatamente. Serve a Deus hoje. Está na presença de Deus. Está fazendo mais do que nós fazemos. Olha só. Serve a Deus. Serve o Senhor Jesus no altar. No altar vivo. Eu jamais pedi para Deus moldar ele dessa maneira. Só que o que eu pedi para Deus, ele fez mais ainda do que nos votos que eu pedi no altar. Olha, antes de mostrar o filho, hoje vocês atribuem essa transformação ao que Deus, ele atendeu no altar, né? Sim, senhor. Então, tá, exatamente. nós temos imagens de como ele era antes. Vamos colocar a imagem de como que antes ele era. Tá ali na festa. Tá ali essa foto aí, ele ia para festa, raves. Olha só. As festas raves que tinha da... Usava brinco. Sim, era assim. Coisa na mão ali. Perdido, né? Perdido. E hoje ele serve a Deus. Hoje ele serve a Deus. Olha, muito forte. Eu vou chamar aqui um senhor aqui. Vem cá. Esse aqui é o vosso filho? É esse aqui? É esse transformado. Esse não é o meu filho. Esse é o filho esse que Deus nos deu. Que Deus fez. Amém? É o pastor Wesley. Hoje servindo a Deus. Amém. Bacana, é ou não é? Mas por que hoje ele está aqui? Que a mãe lutou, a mãe insistiu, a mãe esteve ali pendente, na guerra, e olha só a transformação que teve. Tudo que nós fazemos no altar nunca é em vão. Por isso nós estamos em preparação para domingo. Diga, senhora. Nunca, porque assim, a gente nunca pode desistir dos nossos objetivos, principalmente dos nossos filhos, das nossas famílias. Porque onde está a resposta de Deus é no altar. Então, o que eu digo para as pessoas que nunca desista, por mais difícil que seja a luta, por mais que seja a dificuldade que está passando com o seu filho, com sua filha, porque eu também passei muita dificuldade com a minha filha, e graças a Deus, hoje eu tenho uma família que serve a Deus mesmo, todos no altar. E agora o senhor perguntar para mim assim, então agora a senhora está tranquila, está os filhos tudo encaminhado na presença de Deus, a senhora e seu esposo. Eu digo, não estou não, porque agora eu faço os votos mais fortes ainda no altar para o Senhor Jesus. Que agora que eu tenho que mais agradecer ainda. É isso mesmo, e Deus honrou. Deus abençoe vocês mais e mais. Muito obrigado, tá? Pela disposição de dar o testemunho. Obrigada. Deus abençoe Obrigada vocês. A nós.